Gente, estamos aqui voltando com o nosso tema de Baba Yaga. Essa é a segunda parte. Eu sou a Patrícia de Luna, essa é a Palmira Margarida, historiadora e perfumista também. A gente vai dar continuidade à nossa conversa sobre a Baba Yaga e a vassalisa e os ritos iniciáticos do feminino. A terceira tarefa que ela recebe é atravessar a floresta, né? Chegam essas pessoas que todas maltratam ela, com as quais ela tem uma intuição assim, muito superficial, né? Ela fica mais naquele sistema abusivo de olha como você faz tudo errado, olha como você é errada, e ela fica obrigada a ver as falhas dela e não ver ao redor o que está acontecendo, né? E aí essas pessoas falam assim, vamos matar ela, a gente não aguenta mais ela. Que também é a vontade de uns aspectos do inconsciente de matar em outros aspectos, né? Porque nessas histórias de conto de fadas, as pessoas às vezes representam pessoas fora de você e às vezes representam aspectos da sua psique, né? Também. Então assim, essas pessoas falam, vamos matar ela? Então a gente vai mandar ela pegar fogo com a bruxa e atravessar a floresta. Ela vai chegar lá e a bruxa vai comer ela. Até porque quando você é obrigado a entrar em contato com aspectos muito fortes do inconsciente, às vezes você é engolido mesmo. Então elas mandam ela atravessar a floresta já representa no conto essa questão de estar em contato com o inconsciente, com seus aspectos sombrios, né? Com a sua sombra, de estar imersa no poder intuitivo. E aí é muito importante assim marcar que ela tem uma mãe que morre, né? Essa mãe que morre é a mãe boa, né? Essa mãe dá pra ela uma boneca e fala que essa boneca pode ajudar ela. Ela instaura uma relação entre a menina e a boneca, que é uma forma de ela projetar a intuição dela, né? E a mãe dá uma bênção para ela, a mãe abençoa ela. Então, é muito legal olhar para esse aspecto também dessa transgeracionalidade, como é que a mãe iniciada inicia os filhos, né? Essa mãe boa que te prepara para enfrentar os perigos, a maldade do mundo, as madrastas, o seu poder interior, né? Como é fundamental essa mãe boa, mas ela também é perigosa, porque se você ficar só debaixo da asinha da mãe boa, você não vai ao mundo, você não encontra o seu poder interior, você não enfrenta nada, você não constrói nada. Então você precisa deixar às vezes esses aspectos interiorizados da mãe boa também irem se dissolvendo, apesar de que é importante uma mãe boa na vida, né? Na vida da gente. Sim, essa parte que ela vai andar na floresta, para mim que trabalho com a questão do olfato mesmo, é bem interessante que dentro da perfumaria ancestral, dentro do arquétipo, a floresta ela é a família dos musgos e das coisas que estão escondidas e das coisas que estão submersas em algum lugar. Que eu acho que quando ela já entra na floresta procurando a casa da Baba Yaga, que é uma casa bem esquisita, né, aos primeiros olhos, ela já está entrando naquele mundo dela, do interior dela. E isso de que ela vai ser comida pela Baba Yaga, né, que tinha essa história entre as crianças, ela vai ser morta, ela vai ser comida, tem um lugar muito interessante sobre Baba Yaga comer pessoas que estão perdidas na floresta. Quando você entra na floresta, isso é uma metáfora para dizer, você vai entrar dentro de si mesmo. Você vai ter que revolver suas vísceras, descobrir quem você é, entrar em contato com a sua intuição. Quando a Baba Yaga percebe que a pessoa está perdida, geralmente uma criança, é uma metáfora para dizer assim, essa pessoa está perdida dela mesma. Ela é quase uma criança, ela está igual uma criança, ela está perdida dela mesma, então por isso eu vou devorá-la, porque a Baba Yaga tem esse lugar antropofágico mesmo, ela come pessoas. Só que na verdade não é que ela come, ela é uma metáfora para dizer que a pessoa está perdida, que ela precisa ser devolvida para a terra. Então a Baba Yaga come a pessoa, aquela pessoa, né, vira uma espécie de comida mesmo, passa pelas vísceras dela, passa pelo intestino, que é uma alquimista que a gente tem no corpo, e viram fezes. Essas fezes elas voltam para a terra, que é o lugar de Baba Yaga, né? Baba Yaga é da terra, que é o ser telúrico, o terroso, volta para a terra e essa pessoa, que agora é fezes, ela virou um adubo para dar algo melhor. Então a Baba Yaga come a gente como a gente quando a gente está perdido. Assim, Baba Yaga vai te comer porque você está perdido, você precisa se reencontrar com as suas vísceras, você precisa se rever por dentro de volta. E aí quando ela vai em busca da casa da Baba Yaga, é isso que ela ainda não sabe que é o que ela está tentando fazer, mas é intuitivamente, através até da boneca que a mãe dela deixou, que aí já liga as ancestrais, que também está ligada com a terra,
né? Que é tipo a batida da mãe dela dentro dela. Você precisa se reencontrar por dentro para saber quem você é, para parar de ser dominada. Uma coisa legal das crianças que atravessam a floresta também, que nos contos, isso representa essa passagem para a adolescência também, né? Que às vezes você é criança, aí que representa, você atravessou a floresta, dormiu 1000 anos, furou o dedo numa roca e sangrou. Significa que você fez uma transição da infância para a adolescência, que também é uma iniciação. Da inocência, né, para o adulto, né? Que tem gente que isso não tem nada a ver com idade também, que é o que você falou, às vezes a pessoa está como uma criança, às vezes você tem 40, 50 anos, continua lá na adolescência. Aí você precisa ser devorado por sua babiaga interna para você ficar esperto. Muita gente precisando na floresta encontrar babiaga. Quem nunca fugiu da terapia, né? Quando você está naquele momento que você vai resolver alguma treta da sua vida, você foge do terapeuta. E isso é fugir da casa da babiaga. É muito isso que você falou dela se familiarizar com a babiaga, porque a gente espera desse lugar que a gente não conhece, o que é estrangeiro a nós, né? Que somos nós mesmos, na verdade. A gente fica com muito medo, mas até em outros contos dela você percebe que como a babiaga ela vai deixando de ser feia na prosa, porque você começa a interagir com ela e você vê que na verdade ela não é feia, né? O que é feio, o que é bonito, né? E aí o que é tão feio, o que é tão assustador, passa a já não ser tão assustador, passa a não ser tão feio. O nariz dela é visto como um processo intuitivo. Tem um lugar muito bonito na babiaga, né? Já sempre, minha cabeça sempre pensando em cheiro o tempo todo. Eu ligo ela muito com a terra, mas tem um lugar nela que é muito da rosa vermelha. Porque a rosa vermelha é a paixão, né? É a flor da paixão. E a babiaga ela tem muita paixão, a babiaga ela tem muita presença, ela tem muitas vísceras. Os olhos dela estão cheios de sangue, os olhos dela estão cheios de vida. Ninguém é capaz de fazer algo contra ela, porque ela está ali, ela está posicionada, os olhos dela brilham, né? E quando a Vasalisa entra na casa da Baba e começa a comer a comida dela, começa a interagir com ela, limpar a casa dela, é um processo, né, que a gente estava até falando um pouquinho antes, de limpeza, primeiro da própria Vasalisa, de comer a comida que é antropofágica, que é comer a si mesma, é devorar a si mesma para poder se entender. Muitas pessoas já passaram por esse lugar de ter que comer a si mesmo, né? Geralmente quando a gente está num processo de separação terrível, a gente perde um emprego, ou perde um filho, alguma coisa desse nível, a gente acaba tendo que se comer, a gente se devora, né? E é um se devorar para poder nascer de novo. E aí a casa da Baba tem um lugar que me chama atenção. Dentro da casa tem barro, né? O chão, em muitas histórias eu lembro disso, o chão é de barro. E ela faz muito isso. O barro é da onde tudo nasce e é para onde tudo volta. Então quando você está muito mal, quando você passa por esse processo de iniciação, você precisa se comer, né? Você precisa se transfigurar, você precisa voltar para a terra, morrer. Uma metáfora, né? Como se você morresse. Você tem que viver o seu próprio luto, se ciscar como uma galinha, que tem a ver com babiaga, para depois viver de novo. E aí você nasce de novo, só que com sangue nos olhos. Você nasce de novo com totalmente dono das suas próprias vísceras, da sua própria história. E a Vasalisa vai aprender exatamente isso quando ela entra na casa da Baba. É uma casa em que as maçanetas são de bocas, né? Elas têm dentes. Se você tentar entrar na casa da babiaga sem pedir permissão, você é comido, você é devorado pelas maçanetas. E isso fala sobre respeito, saber impor limites, aprender a dizer não, tudo que a Vasalisa não sabia, que muitas de nós fazemos, né? A gente fala assim pra todo mundo, a gente tem que ser bonzinho. A gente tem que ser bonzinho. E aí esse é o primeiro recado da babiaga, né? Se meter a mão no lugar errado, se tentar entrar na minha casa, eu vou te comer, porque você tá perdido, não é assim que se faz, não. A casa dela anda, como você falou, ela é viva, a casa dela é igual ela, né? Viva, é vivaz. E tá em cima de pés de galinha. Esse pés de galinha é muito importante, porque em vários arquétipos das deusas primitivas existem muitos pés de aves e de galinhas, né? Tem muitas, Lilith, Ishtar, estão sempre com pés de aves. Por que isso? Porque as aves ciscam. As aves, elas revolvem a terra, e revolver a terra é revolver a história da sua ancestralidade, é se revolver, é ver suas próprias fezes, é catalar, sabe? E isso que é assustador, porque todo mundo tem medo disso. Até me lembrei de uma frase da Cecília Meirelles que fala assim, aprendi a me deixar cortar com as primaveras e voltar sempre inteira, né? Que é desse lugar de se deixar cortar
morrer e voltar, né? E que a gente teme muito, não só as vísceras e tudo que é a sombra, tudo que é negativo, tudo que não é aprovado pela sociedade, mas se a gente não se permitir um encontro com essas sombras, primeiro a gente vive num lugar de normose que é muito mais doentio que o sombrio dentro da gente, né? É muito mais sombrio que você olhar para sua inveja e dizer assim, poxa, como é que eu reorganizo isso, do que você fingir que você não tem um lugar de inveja e viver uma normosidade em que aquilo que você desconhece em você vai aparecer de diversas formas que você não vai reconhecer e não vai curar. Né? E esse lugar de normosidade, que não pode olhar fezes, que não pode entrar em contato com estranho, com a Baba Yaga diferente, né? Que o olho tem que ser verde, azul, não pode ser de sangue. Esse lugar da normosidade, ele cria uma sociedade doente, né? O lugar saudável é esse lugar que pode olhar para as fezes, pode olhar para a sombra, pode olhar para aquilo que está ruim dentro de você e aquilo que ativa o seu lugar selvagem, que são as madrastas. A Baba Yaga, ela faz um contraponto com a madrasta perversa. O tempo todo que a Vassalissa está na casa dela, ela é muito dura, muito rígida, mas ela não é má, ela é justa. Ela não é abusiva como a madrasta, ela não é desrespeitosa, ela não explora a Vassalissa, ela dá tarefas iniciáticas e ela é misteriosa, você nunca sabe qual vai ser a reação dela, mas ela de forma alguma é desrespeitosa ou injusta ou abusiva, né? E é um contraponto com essa maldade da madrasta, que é uma maldade vazia, né? É só pela perversidade mesmo, daquela pessoa que não tá perdida. A madrasta é outra mulher perdida. Ela precisava ser comida pela Baba Yaga. Essa próxima tarefa é como a Baba Yaga manda a Vassalissa separar coisas, né? Então entra de novo essa situação das fezes, que ela põe a papoula, que é super importante, até você deve saber mais do que a papoula, ela tinha várias funções alimentares e chás e curativas, e ela joga a papoula nas fezes e manda a Vassalissa separar a papoula das fezes, o milho bom do milho ruim, que é um pouco ensinar a separar o joio do trigo, ensinar a separar a vida da morte, porque essa função psíquica ela é fundamental para você poder fazer escolhas, que é tudo que a Vassalissa não fazia. Então ela também remete a uma preparação iniciática, né? De você saber escolher, saber ver, né? O que eu estou vendo aqui, o que eu quero, o que eu não quero, o que me serve, o que não me serve. E a outra tarefa que ela dá é essa da limpeza, né? Que é totalmente diferente da limpeza que faz a madrasta. Que a madrasta também faz ela limpar, mas fazer ela limpar para escravizar, explorar, né? Ah, você limpou, mas você limpou péssimo. A Baba Yaga não, ela quer que ela limpe a casa, arrume a casa, ela chega a jogar um monte de coisa no chão, engraçado, porque tem um contraponto com a Cinderela o tempo todo. Sim. Ela joga coisas no chão e fala assim, agora você pega essas coisas e limpa a minha casa. Mas na verdade ela está querendo que ela faça descobrir, limpar essa casa interna dela, tanto que tudo que ela vai limpar, ela pergunta para a boneca que a mãe deu. Porque a boneca é uma forma dela projetar o inconsciente dela projetar esse lugar da intuição na boneca. Então essa boneca fala sempre desse lugar em que ela limpa, não como ela limpava na casa da madrasta, mas que ela limpa olhando para dentro. Sim, tem uma parte importante que a Baba Yaga deixa ela sozinha em casa, né? A Baba Yaga vai lá passear no almofariz dela, né? Dentro do boiãozinho dela. E a Vassalissa fica sempre sozinha em casa fazendo as tarefas. E a Vassalissa, por mais que ela tenha uma curiosidade de não olhar em certos lugares que a Baba Yaga fala, você não pode ir naquele quarto, você não pode fazer isso, ela respeita, ela está ali muito no lugar do respeito, ela está ali para aprender. Ela, por mais que ela seja uma criança ainda e ela tenha curiosidade de mexer nas coisas da Baba Yaga, ela não mexe, ela respeita muito e a Baba Yaga sabe que ela não mexe. Então é um lugar de muito aprendizado, é como se a Baba Yaga estivesse realmente sendo a professora dela ali naquele momento, né? Isso me chama muita atenção nessa história, porque a primeira vez que eu li a história da Vassalissa, eu ia mexer nas coisas da Baba Yaga. Eu ia mexer em tudo, né? Eu ia mexer em tudo, e a Vassalissa estava muito sábia, porque ela tinha ali a boneca da mãe, a intuição da mãe, que é a ancestralidade de novo, que nos ajuda. Então o tempo todo ela consegue também fazer as tarefas, porque ela obedece, ela respeita o espaço sagrado da Baba Yaga. Eu acho que isso
é muito importante dentro da casa. E de novo, eu acho muito também contraponto com as relações abusivas, né? Porque assim, ela respeita porque ela sabe que a Baba Yaga tá ali como uma mestra. Sim, e não como uma abusadora. Uma abusadora. Porque no conto anterior do livro, a gente falava de como a menina que vai morar com o Barba Azul, como ela sai abrindo todas as portas, porque ela sabia que tinha aspectos ali que ela tinha que olhar e que ela não estava olhando. E você tá no reino de uma deusa selvagem do submundo, né, da psique, você tá num reino em que ela sabe tudo. Tudo que precisa ser revelado vai ser revelado no tempo certo. Então, assim, é o contraponto com a relação abusiva em que a pessoa fala, eu não vou olhar, mas tem uma coisa dentro de você que fala assim, eu vou ter que abrir, porque tem algum aspecto que eu não estou vendo, que eu estou ignorando. E ali não, o que precisar ser mostrado vai ser mostrado. E a Baba Yaga chega a falar para ela assim, mas você quer fazer perguntas? E aí ela faz algumas perguntas e depois ela fala assim, não, eu não vou querer fazer mais perguntas. E aí ela fala, porque você já me falou ela fala alguma coisa sobre saber demais, tem hora de saber. E ela fala, não. Aí ela fala, mas você é muito esperta para alguém tão pequeno. Tipo, você é muito iniciada para alguém que está começando a se iniciar. E aí ela fala assim, é porque eu tenho a bênção da minha mãe. Isso é muito importante para nós mulheres, porque a mulher é a maior transmissora de cultura desde que o mundo é mundo, né? Então, assim, na medida que a mulher foi sendo roubada desse lugar, das suas intuições, do seu olfato, do seu lugar de poder, do seu papel social, só assim, esse lugar, esses instintos, eles tinham um papel social. Curandeira, a mulher que sabe, a parteira, a risadeira, e mesmo no dia a dia das mulheres, saber fazer escolhas que vinham da intuição. Na medida que a gente foi perdendo esse lugar de poder, a gente, que é aquela coisa de reconhecer, eu reconheço o meu poder, então posso reconhecer o da Baba Yaga, né? Então a gente começou a transmitir culturalmente algo que representava muito mais o nosso opressor, aquela cultura de opressão, do que nós mesmas. Então, assim, no dia que as mulheres começarem a educar filhos e filhas feministas, não vai existir mais machismo. O problema é que muitas vezes esse olhar e esse sistema está tão introjetado dentro da gente que a gente reproduz ele, né? Freud fala assim que você sofre passivamente, você repete ativamente. E nesse momento em que você vê o comportamento da Baba Yaga, é um comportamento de ruptura, né? Em que a mãe dá uma bênção e a bênção da mãe muda tudo, porque a bênção é algo transgeracional que a mãe passa de mãe para filho, mãe para filha, mãe para filha, e é aquilo que pode te salvar e te ensinar essa voz, sim, né? Esse olfato que a mãe fala, olha, são esses ensinamentos que passam da mãe para a filha, que constituem essa filha como alguém capaz de enfrentar o mistério, as madrastas, os abusos. Um processo iniciático. Esse forte, né? Sim. Mas eu acho que, na verdade, ela está falando desse lugar, essas coisas que são da mãe boa, eu não quero aqui no reino da mulher selvagem. Porque no reino da mulher selvagem não cabem essas coisas que são muito protetoras, porque aqui é o lugar de você encontrar com o mistério, aqui é o lugar de você romper. Então essa coisa da mãe boa, você leva lá para o seu mundo junto com uma coisa da mãe selvagem, que é o fogo, né? Essa parte é bem legal também, que é quando ela vai embora, né, com a caveira. É importante lembrar também que a casa da Baba Yaga era cheia de caveira, né? Que a mureta da casa da Baba Yaga tem aquele pé de galinha, mas é cheio de caveira. E eu estava até lembrando agora, quando eu era criança, eu sempre amei São Francisco de Assis, né? E aí ele sempre tinha uma caveira, e depois em alguns lugares que eu fui, que é de São Francisco de Assis, sempre tem caveiras, e tem até algumas estátuas de São Francisco que tem uma caveirinha do lado, na cabeça. Eu ficava, gente, como é que um santo tão fofo tem sempre uma caveira? Eu tinha implicância com caveira, não gostava. Só que a caveira é justamente a víscera, é aquilo que é a sombra, que você não quer ver, mas que para você ter um êxtase espiritual e para você crescer como ser humano, como espírito, você precisa ver. Então, nada melhor do que São Francisco, aquela pessoa que se iluminou, ter uma caveira, porque ele fez o contato com, digamos, com as vísceras dele, com o nigredo dele, né? Ele foi pro meio do nada, ele tirou toda a roupa, ele abandonou tudo, né? Ficou louco para aquela
sociedade e entrou em contato com a caveira dele. E aí ela dá para a Vasalisa levar para outra casa aquele fogo dentro da cabeça de uma caveira, né? Que na verdade é a visceralidade que a Vasalisa ganhou. É como se eu falasse: agora você tem a sua caveira, agora você está com o seu cetro na mão. A última tarefa, né, é ela voltar com essa caveira iluminada, né, cheia de fogo, porque ela tinha ido pegar o fogo. Então a Baba Yaga dá o fogo para a Vasalisa e voltar para aquela casa onde ela era abusada, com aquelas pessoas que maltratavam ela, ou voltar para aquele lugar onde você tem que reformular a sua sombra, porque essas pessoas também representam aspectos negativos da psique dela. Então ela volta agora com esse poder de você ter olhado as vísceras, agora com esse poder do fogo, né, você pode ir lá iluminar aquela sombra, você pode ir lá e reformular essa negatividade, né? E aí é muito simbólico assim no conto, que ela olha, as pessoas estão desesperadas e falam assim: quando você foi embora, nem um fogo mais acendia. E a gente ficou aqui sem fogo nenhum, ainda bem que você voltou. Porque assim, o que representa aquelas pessoas ali, elas estavam totalmente, com toda a energia delas negativa, deslocada para a figura da Vasalisa. Então elas tiveram que conviver com as sombras delas, então elas ficaram sem luz. Por outro lado, quando você está no seu poder pessoal, toda a energia vital do que está te perseguindo vai diminuindo, né? Toda a força vital daquelas sombras, aqueles monstros, quando você está no seu poder pessoal, aquela sombra que você pode olhar para ela, né? Ela vai perdendo, ela vai se dissolvendo, ela vai perdendo a vitalidade, ela não tem mais fogo. O fogo é seu, o fogo não é da sombra. A sombra é uma projeção, ela é menor do que você, né? Então, se você está nesse lugar de poder e você consegue olhar para essas sombras, encarar elas, elas vão se dissolver. E é o que acontece quando as pessoas olham para essa caveira cheia de fogo dela, elas começam a queimar por dentro e elas passam a noite inteira queimando por dentro até que elas são carbonizadas, né? As 3 filhas e a madrasta. De alguma forma, elas foram comidas pelo fogo de Elas foram comidas pelo fogo da Baba Yaga. E voltaram a ser cinzas e foram para a terra. Com certeza. E serão ciscadas pelas ancestrais aves delas, né? Tem algo muito interessante também, porque a Baba Yaga, para mim, ela é um leque que ela vai se abrindo, e tem algumas passagens em algumas histórias que a Baba Yaga, ela mexe o caldeirão dela, porque tem uma das histórias que ela faz o fogo para Vasalisa levar, e ela faz o fogo no caldeirão dela, e ela mexe o caldeirão dela por muitas vezes com o nariz, ela não tem uma pazinha. E é muito interessante você imaginar uma sábia, uma velha, né, mexendo o caldeirão com o nariz. Ou seja, porque o caldeirão, né, metaforicamente, é o nosso interno, são as nossas emoções e o nosso interno. E ela mexe o interno dela com o nariz, isso é muito poderoso. Ela mexe com o farejo dela, com a intuição dela. E aí ela pega, né, esse fogo que ela fez com o nariz dela, dá para a Vasalisa. A Vasalisa chega empoderada na outra casa dela, que seria a casa onde ela ainda não era quem ela se torna, e queima as irmãs, sem ela querer, né? Não é algo que ela queira, simplesmente se queima porque não tem condição, não tem potencial para conviver com tanta luz e com tanta sabedoria. Então elas se queimam naquilo ali e voltam para a terra e vai ter que começar tudo de novo. Eu sempre penso que a Baba Yaga, ela, com aquele narigão, né, que ela tem, ela andava com o nariz muito empinado. Eu nunca vejo Baba Yaga andando com a cabeça para baixo, sempre muito para cima. E tem uma frase que falam, principalmente das mulheres, que me incomodam muito, que eu vou pedir para as mulheres fazerem, sabe? Eu sempre ouço uma frase assim: aquela mulher ali é metida, ela está sempre com o nariz em pé, sabe? Deixem os narizes em pé, sabe? Coloquem eles bem em pé, andem como Baba Yaga. Porque quando o nosso nariz está em pé, a gente está mostrando também para essa sociedade que nós somos donas das nossas vísceras, mas principalmente da nossa intuição, do nosso farejo. E uma mulher que não perdeu o farejo dela e que consegue resgatar o farejamento dela numa sociedade dessa, que ela consegue viver a Baba Yaga, ninguém domina.
Então, gente, eu adorei estar aqui com vocês, né? Eu vou dar alguns recados. A gente vai estar com um texto sempre nessa coluna, é uma coluna mensal. Siga uma coluna, Afrodite em Tempos de Cólera. Eu adorei estar aqui também. Essa é a Palmira Margarida. Você quer dar algum recado de onde as pessoas te encontram no Instagram, alguma coisa? No Instagram, Palmira Margarida. Eu sou a única no Brasil com esse nome. Então é muito fácil me achar e mantenho o seu nariz bem pezinho. Meu Instagram é HSecretas, de histórias secretas do canal, né, do YouTube. E adorei estar aqui com vocês, pela luz da caveira incandescente. Sejam selvagens, sejam livres. Até a próxima.